situações da anatomia propriamente dita do aparelho urinário. Graças a Deus, calor. A gente teve esse processo, a apresentação inicial da parte do aparelho urinário. Todos lembraram muito bem da anatomia, né? Estava bem fresquinho na memória. Me deu medo no começo, mas logo vimos que vai aumentar. São coisas que vão ser superadas, né? Bom, dito isso, pessoal, hoje a gente vai entrar um pouquinho que seria a infecção do trato urinário propriamente dita, tá? A gente vai dar uma pincelada hoje geral no que seria desde todo o aparelho urinário, então constando desde lá em cima, na bexiga, nos rins, tá, pessoal? Onde a gente tem as pielonefrites e vai baixando até chegar propriamente na bexiga, que é o órgão armazenador, que é a cistite propriamente dita, tá, pessoal? A gente vai aprender algumas atualizações em relação ao tratamento. Por exemplo, não sei se vocês sabem, quantos dias a gente trata uma cistite, por exemplo? 5. O protocolo atual nos diz que são 3 dias de tratamento, porque tem a mesma eficácia 3 dias do que 5 a 7 dias, que era a antiga escola que a gente aprendia. Eu, quando saí da faculdade, eu aprendi com 5 a 7 dias. Mas a Sociedade Brasileira de Urologia nos coloca que a mesma eficácia é atingida com 3 dias. Então, como a gente tem repetidas infecções urinárias, principalmente as mulheres sofrem mais com essa patologia, se você fizer o tratamento com 5 a 7 dias, várias vezes, com a mesma droga, a gente vai produzir resistência bacteriana, né? Então fica muito mais evidente, muito mais palpável a gente conseguir tratar. Se a gente consegue tratar com 3 dias, para que a gente vai induzir o paciente 5 a 7 dias? Beleza? Tranquilos? Vamos lá então. Opa, os cobradores já começaram. Se alguém conhece um agiota que é crente, viu, pessoal, que mata, eu estou precisando, viu? Dica para 2. Vamos lá, pessoal. Infecção do trato urinário, então, pessoal, é uma resposta inflamatória dos tecidos de qualquer parte do trato urinário à invasão bacteriana ou, mais raramente, a fungos e vírus. Existe cistite viral? Existe, tá, pessoal? Uma variante muito importante é a cistite hemorrágica, muito caracterizada na primeira infância. E a criança, ela urina realmente coágulos de sangue, ou seja, é uma hematúria macroscópica e impressiona muito. Muito causado pelo adenovírus, tipo 11, tipo 21, geralmente, pessoal. E essas infecções são infecções autolimitadas. Então, dura em torno de 7 a 10 dias, sara sozinho, melhora sozinho, tá? Então, mas é um quadro que impressiona muito. Você chega no pronto-socorro, chega no PS, pô, meu filho está urinando sangue. Caraca, você fala, meu Deus, que coisa horrível, né? Mas é um quadro autolimitado, geralmente não acompanha nem febre, nem outras situações assim, mas é um quadro bem comum da primeira infância. É indicado alguma coisa do efeito placebo para esse paciente, doutor? Se por um acaso, se por eventualidade a gente tiver febre, tiver alguma outra situação assim, pode ser dado algum placebo, mas no caso não é indicado, você entendeu? Se por um acaso, eventualidade, tivermos algum outro sintoma acompanhante, é indicado algum placebo. Bom, sintomático, tá, pessoal? Na maioria dos casos, tá, pessoal? Mas pode ser assintomática também. Um adendo muito importante para vocês, e isso é pergunta de prova para vocês, pessoal. Bacteriúria assintomática. Vou dar um exemplo para vocês. Chega um paciente idoso chega no PS, idoso gosta de fazer o check-upão, né? Então todo mundo vai lá e faz um check-up. Aí você viu lá, bacteriúria assintomática. Tem bactéria. Deu leucocitose, deu positivo. Tem leucocitos na urina. Ou então tem nitritos na urina. Mas ele não tem sintoma. Eu trato ou eu não trato esse paciente? Trata. Por quê? A bactéria tá lá, vai dar sintoma. Vou ensinar Exatamente, garoto. Vou ensinar para vocês um negócio e não esqueçam disso falando-se de infecção do trato urinário. Time que está ganhando não se mexe. Como é que você trata uma infecção bacteriana? Antibiótico. Paciente idoso, geralmente quantos remédios o cara está tomando? Quantas comorbidades ele já tem? Efeito colateral de antibiótico terapia. Imunidade, ó. E aí, meu amigo, aí você vai se complicar por uma coisa que ainda não está dando problema. Então, bacteriúria assintomática, salvo algumas situações, por exemplo, gestante.
Gestante, eu trato ou eu não trato? Sim, Por quê? porque pode ser que ela trabalhe parte prematuro. Exatamente. Pessoal, gestante eu trato em toda e qualquer situação. Um adendo importante. Na gestante eu preciso fazer exame de urina para saber qual é o antimicrobiano que eu vou usar. No resto, pessoal, o paciente chegou lá para mim, como é que é o seu nome, irmão? Josimar. Chega o Josimar para mim, doutor, ó, tô com uma dor aqui, ó, embaixo do ventre, aqui tô com uma dor na bexiga mesmo, propriamente dito, tá me ardendo para urinar. Eu faço o exame de urina nele ou eu trato ele? Trata. Eu trato. Eu trato. Se ele tem sintoma, eu trato. Eu não tem segredo. Quanto tempo demora? Ele já está sofrendo com dor. Quanto tempo demora para chegar um exame de urina? Um dia, né? Quanto tempo demora para fazer uma urocultura? 7 dias. Se ele já está com dor, eu vou deixar ele 7 dias mais esperando? Eu já trato. Eu já trato. Fechados até aqui? Tranquilos? Seguimos então. Pode ser assintomática, uma evolução a mau prognóstico, pessoal, como sepsis ou morte. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, uma prostatite. Conhece prostatite? Prostatite, uma infecção da próstata. Essa infecção cuja qual, pessoal, ela tem uma característica muito importante. Essa infecção, durante o tato retal, a próstata está amolecida. Tá? Deve ser feita apenas por um profissional de extrema competência, porque você pode induzir a ejaculação prostática. Se eu induzir essa ejaculação prostática, pessoal, essa ejaculação ela vai ir e vai voltar, ela vai acender e aí eu vou produzir uma urosepse nesse paciente. Urosepse leva a óbito. Então, muita atenção. Por exemplo, paciente com prostatite, eu não sondo. Eu não passo sonda, né? Vocês viram o desenho, bem idiota o desenho que eu fiz, mas eu não sou desenhista, sou médico, né? Então, o desenho aonde a uretra passa por dentro da próstata, então se eu passar, estiver inflamado, e eu passar o catéter ali, ó, eu vou induzir essa ejaculação prostática. Então, muita atenção com isso daí. Beleza? Epidemiologia, pessoal, ó, não tem segredo. Infecção bacteriana mais comum. Isso daqui, ó, é arroz com feijão de vocês no PS. Todos os dias, eu lhes asseguro, todos os dias vai aparecer uma pessoa com infecção urinária, tá? Muito mais frequente em mulheres, em decorrência até da anatomia propriamente dita, tá, pessoal? Então a gente tem fatores anatômicos que induzem mais a esse processo. A uretra é mais curta, pode acontecer de ser muito mais próxima ao ânus, tá, pessoal? Então existe toda essa infecção ascendente, ou seja, que parece bem estúpido, tá, pessoal? Parece bem estúpido. Mas existem pessoas que, em vez de se limparem assim, se limpa assim, tá? Parece bem idiota, mas não é. É a realidade, tá? Representa 7 milhões de consultas por ano no Brasil. Mais de 1 milhão de visitas ao PS, pessoal. Imagine a importância desse dado aqui. A gente está falando a nível de saúde pública. 100 mil hospitalizações ao ano é a infecção hospitalar mais frequente, cerca de 32%. Então, pessoal, é uma patologia que deve ser levada a sério. Tranquilos? Tá tranquilo? Seguimos? Seguimos. Definições importantes, então, pessoal. Ito é a resposta inflamatória do urotélio à invasão bacteriana. Geralmente inclui bacteriúria e piúria. O que quer dizer piúria, pessoal? Pus na urina. Pus na urina. Tá, pessoal? Geralmente, não é que sempre, mas geralmente inclui, tá? Bacteriúria é a presença de bactérias na urina, pode ser tanto sintomática quanto assintomática, já falamos sobre isso. A assintomática eu trato só em algumas situações, tá? Por exemplo, além da gestante, paciente que vai entrar em pré-operatório, eu posso entrar dentro de uma sala de cirurgia com foco infeccioso? Não, né, pessoal? Eu trato esse cara antes, tá? Infecção verdadeira ou colonização. Pode existir uma bacteriúria sem a piúria, tá? A piúria é a presença de pus ou de leucocítios na urina, indicativo de resposta inflamatória. A urina estéril pode haver com dissúria, tá, pessoal? Ou seja, não temos bactéria, não temos nada, mas temos dor. O que é dissúria, pessoal? Dor ao urinar, tá? Temos essa dissúria aguda, se pode se sugerir uma infecção por clamídia, e a piúria estéril crônica, tá, pessoal? Sugere também litíases ou o CA, propriamente dito. Tranquilos? De boa? Seguimos. População mais suscetível, pessoal? Bom, extremos da idade, né? Extremos da idade geralmente são sempre mais suscetíveis à grande maioria das patologias.
ou muito idoso, ou muito criancinha. Crianças pequenas, pessoal, geralmente pelo hábito de não parar de brincar para urinar. Já viram? Criança urina na calça e tudo mais, que não para de brincar. Então está brincando, ele não quer parar de brincar e acaba fazendo essa situação toda aqui. Mulheres grávidas, fica mais suscetível? Lógico, porque acaba comprimindo certas estruturas. O feto acaba comprimindo certas estruturas e acaba tendo esse problema. Idosos, pessoal, muito pela questão da mulher, principalmente, pela diminuição do estrogênio. Tá? A diminuição do estrogênio é um dos principais fatores também desencadeadores de infecções do trato urinário. Tá? E é comum mulheres pós-menopausa terem essa variação de estrogênio. Tá? Pacientes com lesões medulares, óbvio, fica mais suscetível, né? Usuários de sonda vesical e diabéticos descompensados, tá, pessoal? Isso aqui é uma realidade. Tranquilos até aqui? Perfeito? Alguma dúvida? Posso continuar? Que aula, hein, gurizada? Você tá maluco, hein? Vamos lá. Bacteriúria, pessoal, a gente define bacteriúria, que é a presença de bactérias, como infecção ou contaminação, quando a gente tem mais de 100 mil colônias por ml. É uma definição que Cass nos colocou em 1956. Entretanto, temos algumas variantes. Infecções em mulheres sintomáticas, a gente coloca como 10 a terceira potência de bactérias. Pacientes com catéter urinário, a gente já diminui essa constância aí para 10 a segunda potência, beleza? Então existem algumas variações. Isso aqui é nível de curiosidade para vocês, tá? Obviamente não vou cobrar isso de vocês, tá? Bom, revisão de urinanálise, pessoal. Alguém já fez algum exame de urina? Vocês sabem por que ele não é tão fidedigno? Que pode ocorrer contaminação. Exato. E o paciente vai lá, urina, depois vai tomar banho, depois ele vai para o laboratório. Então, por isso que ele não é tão fidedigno, tá? Mas é importante a gente ressaltar, pessoal, como que a gente colhe a urocultura pensando em infecção urinária? Limpar bem a região genital, principalmente ao redor do meato uretral. O recipiente deve ser estéril, evitar o contato da urina com a pele, como grandes lábios ou o prepúcio, tá, pessoal? A urocultura, o primeiro jato de urina é desprezado? Sempre ele é desprezado? Não. Não. Nós temos uma patologia muito peculiar que se chama uretrites. Quando você tem infecção na uretra, tá? E existe um diagnóstico diferencial muito importante entre uretrites e prostatites. Você faz através do teste de Stamey-Marys. Quando a gente tiver aula de prostatites, eu vou comentar isso aí com vocês. Tranquilos? Beleza até aqui? Vamos lá. A urocultura deve ser levada imediatamente para o laboratório após a sua coleta. Bom, contagem de colônias com piúria, pessoal, isso aqui é nível de curiosidade para vocês, coloquei só para vocês terem conhecimento que existe essa alteração na variação da contagem, dependendo do quadro do paciente que a gente tem. Por exemplo, cistite aguda na mulher por gram estafilococcus ou gram com piúria, tá, pessoal? Existe variações por gram positivo de estafilococcus, então a gente tem 10 a terceira, 10 a segunda potência, existe essa variação de acordo com o quadro do paciente presente. Beleza? Chique? Vamos lá. Bacteriúria sintomática, pessoal, a dúvida do tratamento. Sociedade Brasileira de Urologia, não sou eu quem nos digo, tá, pessoal? Idoso e disfunções neurogênicas, não preciso tratar. Se for bacteriúria sintomática, não mexo no paciente, tá? Agora, porque existe um risco de seleção e resistência bacteriana, algumas exceções da regra são obstrução ao trato urinário, o paciente está obstruído, aí é uma situação. Necessidades de procedimentos invasivos, o cara vai entrar numa sala de cirurgia, não tem como, e as gestantes, tá? Gestantes, tanto é que é um exame obrigatório até no pré-natal. Então você faz esse exame no pré-natal justamente para você poder tratar a paciente. Então, pessoal, por que no tratamento priorizado e efetivo nas gestantes? Vocês já responderam, tá, pessoal? Por quê? Porque pode induzir a esse parto prematuro, tá, pessoal, em decorrência da presença dessa bactéria. Beleza? Estamos tranquilo? Fala, meu grande. Só fala para mim essa nomenclatura ITU, porque eu estava na primeira aula e estou ficando meio perdido. ITU? Exato. Infecção do trato urinário. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Podemos prosseguir? Podemos. Agora é o momento, hein, pessoal? É a hora da verdade. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de incidência, existe uma diferença muito peculiar entre os dois sexos.
masculino e feminino, tá, pessoal? Como vocês podem observar aqui, ó, a gente tem um gráfico nesse primeiro aqui, baseado na idade do paciente, pessoal, na porcentagem de possibilidade de ter uma infecção urinária, pessoal, da mulher e do homem. A mulher, pessoal, ela tem um pico nessa primeira infância aqui, que é quando não quer parar de brincar, nem nada, essas situações aqui, e ela começa a aumentar de novo, pessoal, nessa situação aqui, ó. 20 anos, mais ou menos, que quando ela se torna, eu acredito que hoje é um pouco mais novo, né? Mas começa a se tornar sexualmente ativa, em teoria, seria essa situação aqui. Então, a gente tem picos na primeira infância, quando começa a se tornar sexualmente ativa, e aqui na terceira idade, onde a gente tem aquele déficit do estrogênio, tá, pessoal? Então, são situações muito peculiares. No homem já é diferente. No homem, a gente tem aqui a situação na primeira infância aqui, pessoal, e depois só na idade adulta. Quando a gente tem problemas, por exemplo, hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna, todos conhecem? Sabem do que se trata? Hã? Conhece ou não conhece? Hiperplasia prostática benigna, pessoal, é uma situação onde a gente tem um aumento da glândula prostática, tá, pessoal? Mas ela é benigna, tá? Ela tem um aumento na área de transição, geralmente, tá, pessoal? Onde a gente tem tecido adenomatoso e aonde isso vai causar problemas obstrutivos. Causando esse problema obstrutivo, pessoal, geralmente você tem refluxo dessa urina que deveria descer, tá, pessoal? Então, como ela não consegue descer, ela vai precipitando e vai fazendo uma situação de colonização bacteriana. Então, devido a isso, pessoal, a gente tem esse pico maior aqui na idade adulta, idosa já do homem. Beleza? Tranquilos? Ficou clara essa incidência para vocês? Alguma dúvida até aqui? Seguimos. Só para a gente ver aqui o que está rolando aqui com vocês, ó. Pergunta de SES do Pernambuco, tá, pessoal? 2017. Um paciente diabético, usuário de sonda vesical de demora, apresenta urina turva sem outros sintomas. Nega febre, dor suprapúbica e dissúria e realizou o sumário de urina que evidenciou piúria e bacteriúria. Qual é a conduta mais apropriada para este caso? Valendo R$1 milhão. Sem tratamento. Letra E, doutor. E aí? Letra E. Quem dá mais? Volta a pergunta. Volto, cara. Eu entendi o que você falou, é letra E. Letra B. Será? Vamos lá. Paciente diabético, usuário de sonda vesical de demora, apresenta urina turva sem outros sintomas. Não tem febre, não tem dor a urinar. Realizou o sumário de urina que temos bacteriúria. Ou seja, bacteriúria assintomática. Ah, doutor, mas ele é usuário de sonda. E daí? Ele é gestante? Não. Ele vai entrar no pré-operatório? Não. Então eu faço o que com ele? Nada. Vou tomar simples. Garoto! Sacaram? Pegaram o negócio? Fácil, né? Não tem erro. Bora! Em relação à bacteriúria sintomática, pessoal, quais pacientes eu vou tratar? Mais uma vez para vocês aqui, ó. Obstrução, necessidade de procedimentos invasivos, gestantes, imunodeprimidos, esses descompensados, colocação de prótese. Ah, doutor, mas colocação de prótese é invasivo, não é? Vou colocar uma prótese no cara. Então, não posso entrar em sala de cirurgia com foco bacteriano. Então, esse cara eu preciso fazer tratamento. Fechou? Tranquilos? Bang, seguimos. Outros conceitos para vocês, pessoal, que a gente tem, ó. Infecção urinária recorrente por reinfecção, pessoal. Então, nós temos uma infecção